Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a quarta edição de Guerra Venom, lançado em novembro de 2024. A história começa na arena de Nova York. Peter Parker ajusta sua máscara de reposição às pressas. Sem o simbionte para protegê-lo, ele torcia para que nenhuma câmera tivesse capturado seu rosto. Mas antes que pudesse respirar aliviado, Bedlam apareceu, ameaçando transformar sua cabeça em pedaços e jogá-los para a plateia. Peter, no entanto, manteve a compostura, dizendo que, em circunstâncias normais, adoraria entrar na brincadeira e derrubá-lo para o delírio do público. Mas tinha recebido uma ligação importante. Alguém que significava muito para ele e precisava de ajuda. Ele não tinha tempo para aquilo. Bedlam não ligava para explicações ou desculpas. Tudo o que ele queria era esmagar o Homem-Aranha. Peter suspirou, admitindo que tinha tentado ser paciente, mas agora teria que chamar o supervisor dele. Antes que Bedlam pudesse reagir, Ed e Dylan Brock surgiram no ringue, ambos unidos ao simbionte Venom, e o derrubaram com um ataque coordenado e preciso. Venom sentia tudo. Era como se as mentes de Ed e Dylan pulsassem em sintonia, dois corações batendo em perfeita harmonia. Finalmente, eles eram uma família completa, conectada como nunca antes. Mas, assim como em toda a família, tem aquele tio problemático. Nessa não seria diferente. Bedlam prometeu acabar com Brock, mas Ed tratou de silenciá-lo com um soco direto, provocando qual dos Brocks? Venom sentia o coração de Dylan pulsando com a intensidade da juventude, como um solo de bateria. Tanto Venom quanto Ed se orgulhavam do garoto. Sem hesitar, Dylan entrou na luta. Ele saltou sobre o pai e avançou contra Bedlam, cortando seu pescoço com a espada Codex. A espada, que tem o poder de romper a conexão dos simbiontes com a colmeia do Rei de Preto, causou caos no corpo de Bedlam. Sua substância começou a se desestabilizar, fugindo de seu controle. Mesmo assim, sua ira o mantinha de pé. Ed tentou apelar para a razão, afirmando que não queria matá-lo, pois já haviam enfrentado desafios demais juntos. Mas Dylan o interrompeu, decidido a resolver a situação por conta própria. Ele golpeou Bedlam novamente sem hesitar. Venom, no entanto, não concordava. Apesar de Bedlam estar tomado pela loucura, ele ainda era Ed Brock. Matá-lo não era uma solução, muito menos tratá-lo como um cachorro. Por sorte, eles não precisariam recorrer a isso. Flash Thompson entrou na arena sem aviso, pedindo desculpas pela interrupção antes de atacar Bedlam com o poder do Anti-Venom. De todos os hospedeiros que o simbionte já teve, foi Flash quem o ensinou a ser o herói. Um soldado que enfrentava a escuridão. Ele morreu apenas para renascer através do Anti-Venom. Uma força curativa oposta à destruição típica do simbionte. Contra um simbionte sem hospedeiro como Bedlam, o Anti-Venom era incrivelmente eficaz. Em instantes, Bedlam ficou completamente paralisado. Peter cumprimentou Flash, mas lamentou não poder ficar para conversarem. Algo urgente o chamava. Antes de partir, perguntou se seria possível compartilhar um pouco do simbionte. Venom recusou, afirmando que não se sentiria confortável sendo dividido a uma longa distância. Peter aceitou numa boa e pediu a Flash que cuidasse das coisas por ali, partindo logo em seguida. Flash tentou avisá-lo sobre algo importante, mas Peter já havia desaparecido. Ele queria alertá-lo de que a horda de zumbiontes havia crescido. Agora, eles eram muito mais numerosos. Ao ouvir isso, Toxina perguntou o que estava acontecendo, e Ed Brock quis saber mais, especialmente o que era exatamente um zumbionte. Em questão de segundos, a arena foi invadida por um exército de zumbiontes. Ed Brock rapidamente compreendeu o que eram. Cadáveres envoltos em simbiontes descontrolados. Além disso, estavam misturados a uma versão alterada do Químico K, que os libertava do controle do Rei de Preto, com uma exceção. Venom sabia exatamente o que eram os zumbiontes e, graças à conexão compartilhada com Ed e Dylan Brock, transmitiu a informação para ambos. Tudo começou com Lee Price.
Flash Thompson perguntou quem era Lee Price, e Venom respondeu de imediato. Um canalha que teve o simbionte por um tempo antes de morrer. Ele foi trazido de volta por um vampiro espacial e transformado em uma espécie de mascote, até que Meridius pôs suas mãos gosmentas nele. Segundo Venom, Lee provavelmente serviu como modelo para criar essas criaturas. Dylan, no entanto, interrompeu a conversa, pedindo que Ed explicasse a Flash quem era Meridius. Dylan estava furioso e sua raiva ressoava na conexão compartilhada entre os três. Dentro desse vínculo, os segredos não tinham espaço. Dylan revelou que Meridius era mais do que um vilão distante. Ele era o Trono Ausente, a organização que caçou Dylan desde o início e matou Ed diante de seus olhos. E o mais perturbador, Meridius era Ed Brock. A história muda para o edifício da Alchemax, onde Meridius conversa com Carnificina. Ele podia sentir o caos se desenrolando na arena. Os zumbiontes haviam chegado e Venom estava lá. Ou melhor, os Venoms. O vilão sabia que o simbionte tinha aprendido a se conectar com mais de um hospedeiro, algo que sempre desejou que ele fizesse. O que ele não contava era com a presença de um coringa no jogo, Flash Thompson. Como portador do anti-Venom, Flash era capaz de neutralizar os zumbiontes, o que complicava seus planos. Carnificina mencionou que ele precisava de um coringa e felizmente tinha em mãos a Necrolança. Meridius, porém, não era ingênuo. Ele não estava disposto a agir por desespero. Carnificina concordou com um sorriso macabro, dizendo que ainda não. De volta à arena, Venom começa a perceber que antigas feridas estão se reabrindo enquanto a desconfiança entre Ed Brock e Dylan aumenta. Dylan culpa o pai por tudo que estão enfrentando, enquanto Ed carrega o peso da culpa em silêncio. Para Venom, a situação é ainda mais complicada. Manter dois hospedeiros ao mesmo tempo exige concentração, especialmente quando precisa evitar que sua consciência se frature no processo. E para piorar, os zumbiontes continuam a invadir o local. Qualquer descuido pode levar a um erro fatal. Cansado de se defender, Dylan ergue sua espada Codex preparado para atacar. Mas Flash Thompson o impede. Confuso, o garoto questiona a atitude do agente anti-Venom, que explica: nem todos os zumbiontes são o que aparentam. Flash revela que, embora os comentaristas da arena tenham sido transformados rapidamente, eles ainda estão vivos. A descoberta, no entanto, não facilita as coisas. Venom pede a toxina que enfrente Cybones, enquanto ele se prepara para lidar com Crusher. Ed pergunta a Flash se essas pessoas podem realmente ser salvas. O agente anti-Venom responde que sim, hospedeiros vivos podem ser resgatados. Mas a boa notícia vem acompanhado de uma péssima. Os zumbiontes que possuem hospedeiros vivos são mais fortes e rápidos. Mesmo sem mente, sabem lutar e enfrentá-los é quase impossível sem levar em conta a influência de Meridius. E Meridius é Ed Brock. Ele admite com pesar que fez tudo o que pôde para evitar que Meridius existisse. Apesar disso, garante que o vilão é apenas uma possibilidade, insistindo que não é ele e que nunca será. Dylan, tentando compreender, diz ao pai que entende, mas sugere que talvez, naquele momento, Ed precise abraçar um pouco dessa verdade. Dentro da mini-colmeia, Dylan formula um plano e o envia para Venom e Ed. Mas, para que funcione, o vínculo entre eles precisa ser rompido. Se Venom permanecer com Ed, talvez nenhum dos dois sobreviva. Nesse momento, Venom se desprende do corpo de Ed. Ele olha para Flash Thompson e afirma que precisará confiar nele. O agente anti-Venom diz que está ali para acabar com tudo isso e que, se o plano funcionar contra os zumbiontes, ele o seguirá. Ed, exausto, lança um último aviso. Isso vai doer. E a dor é real. Venom se lembra de que a primeira versão do anti-Venom foi criada a partir de seu próprio resíduo combinado com as células brancas do sangue de Ed Brock. Mesmo as versões subsequentes do anti-Venom carregam algo essencialmente ligado ao corpo de Ed. Como Rei de Preto, tudo que pertence a Ed, simbionte ou carne, está sob seu domínio. Mas há algo a mais. Vestígios do DNA de Flash Thompson permanecem ali.
E, mais importante, a alma de Flash ainda resiste. Os poderes regenerativos do Anti-Venom, moldados pela essência de Flash, começam a agir. A combinação única permite que Flash recupere seu corpo, surpreendentemente humano novamente. Ele reaparece atônito, sentindo a alegria de estar vivo mais uma vez. Ed, agora carregando o poder do Anti-Venom, olha para Flash e afirma que aquele é seu presente. Logo em seguida, começa a sua verdadeira missão. Venom reflete que, se ainda estivesse conectada a Ed, o que está prestes a fazer poderia destruí-lo. Mas Dylan e seu Codex estão fora da influência da colmeia do Rei de Preto, o que lhe dá uma vantagem única. Ele pode libertar os outros simbiontes desse domínio, estendendo sua proteção a Dylan, Sleeper e Toxina. Enquanto isso, os demais simbiontes, ainda sob o controle do Rei de Preto, começam a sucumbir ao poder do Anti-Venom. Um por um. Venom canaliza uma onda psíquica de energia curativa que irradia de dentro dele. Tudo que essa energia toca é transformado. Os vivos são libertados e os mortos finalmente encontram descanso. Apesar disso, Venom permanece vigilante. Meridius foi o trono ausente, o mestre do Jardim do Tempo. Sempre um passo à frente, com planos ocultos dentro de planos. De volta ao prédio da Alchemax, Meridius parece não ter um plano para lidar com a situação. Ele confessa à Carnificina que Ed Brock, agora com o Anti-Venom, está desfazendo seu domínio. Logo, todos os zumbiontes estarão libertos, e isso acontece exatamente quando ele estava prestes a alcançar a vitória. Carnificina lamenta sarcasticamente a situação e pergunta se pode ajudar de alguma forma. Irritado, Meridius exige que ele deixe as piadas de lado e entregue a necrolança. Carnificina, contrariado, admite que já tinha um discurso pronto, apenas para ser cortado novamente. Meridius responde que já sabia exatamente o que ele iria dizer, e num golpe de sarcasmo, o chama de Mephisto da Shopee. Em seguida, afirma que tudo acabará em lágrimas. Enquanto concentra o poder da necrolança, Meridius revela à Carnificina que entende melhor do que ninguém o preço de perder uma alma. Ele já atravessou oceanos de sangue antes. Apesar de admitir que caiu, acredita que com isso conseguirá derrubar o céu junto com ele. Tudo parece se distorcer ao redor, e Venom sente o impacto nauseante da inversão no que acreditavam ser a verdade. É como se um sangue pútrido e fétido tivesse sido despejado em leite puro, transformando a onda curativa em algo maligno. A energia, antes restauradora, se torna uma força infecciosa, retornando à fonte original, o Anti-Venom. No entanto, ele está corrompido, envenenado por algo criado a partir de magia sombria e uma maldade ainda mais profunda, algo vermelho e implacável. Dylan percebe o que está acontecendo sem precisar de explicações. É o Carnificina. Ele implora para que Ed lute contra aquilo. Ed responde que é exatamente isso que fará. Ele lutará contra todos. A infecção se espalha com velocidade assustadora. É uma mistura sombria e caótica de preto, branco e vermelho. Um veneno infiltrado no coração da colmeia. Se essa corrupção atingir sua forma completa, as consequências podem ser catastróficas, capazes de destruir universos inteiros. Dylan, desesperado, implora para que Ed pare, mas o inevitável se aproxima. Nesse momento, Dylan do futuro surge. Ele lamenta profundamente, mas afirma que sempre soube que terminaria assim. A guerra de Venom não poderia ter outro desfecho, a não ser com a morte do Rei de Preto. E aí, pessoal, o que acharam de Guerra Venom 4, escrito por Al Ewing e desenhado pelo Iban Coelho? Na minha opinião, a solução para a horda de zumbiontes se mostrou eficaz, e a resposta de Meridius para combatê-la, para mim, funcionou surpreendentemente bem. Foi interessante ver o Venom narrar grande parte da trama, trazendo uma perspectiva única para os eventos. A forma como Bedlam foi derrotado faz sentido no contexto. Ele não teria como sobreviver a esta sequência de acontecimentos, mas sua ausência será sentida.
Afinal, o grandalhão desajeitado deixou sua marca. E agora, parece que o velho Dylan finalmente está entrando em cena para o evento final. Mas quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Deixem suas opiniões nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Obrigado a todos que ficaram até o final e um abraço, galera!